Olá, irmãos. Boa noite a todos. Bom dia. Vendo aí, eu peguei vocês. É bom que estão atentos, né? Oh, que alegria, seu Rogério. Tudo bem? Sejam bem-vindos entre nós. Surpresa boa. Então, irmãos, só para que eu não esqueça, como vocês sabem, a gente está numa dinâmica diferente, né? Pela manhã e à noite, em virtude da nossa reforma aqui no Auditório Maior. E estamos fazendo cultos idênticos pela manhã e à noite. Esse final de semana a gente mudou isso. Então, se você disser assim, olha, pastor, não vim de noite porque eu acabei achando que era do outro jeito, eu estou olhando todo mundo aqui, ninguém vai ter essa desculpa aqui, né? Só o seu Rogério está aí e talvez ele precise voltar, mas você que é daqui, você não vai ter essa desculpa. Hoje à noite estaremos todos juntos aqui, estaremos recebendo o pastor Moisés Barros, lá da Igreja Congregacional Central, tendo o encerramento da nossa conferência sobre amando a Deus no mundo quando o Evangelho invade o cotidiano, e eu fiquei responsável por essa parte aí, o mandato social, Gênesis capítulo 4, verso número 8, a versículo de número 12, tá bom? Então você já abre sua Bíblia lá. Eu já estava em Mateus aqui, os entendedores entenderão, né? A gente está fazendo exposições de Mateus, e aí, automaticamente, a gente já corre para Mateus, né? Então, irmãos, você deixa aberto. O pastor Thomas ontem falou sobre a palestra dele ser basicamente uma aula e não uma exposição efusiva. Eu vou tentar fazer uma exposição efusiva. Quase que eu digo, não fale isso, que senão você me quebra amanhã, né? Mas o que eu quero fazer é basicamente um mix aqui, de uma aula com uma exposição. Porque eu sou muito encantado por exposição bíblica. Para mim, a sensação que eu tenho é de se não teve uma exposição, me faltou algo. Então, por essa razão, sempre, mesmo sendo uma palestra, eu gostaria sempre de fazer uma exposição. Acho que enriquece mais, nos enriquece mais. Tá? Então, as preliminares aqui será mais conceitual. Posteriormente, a gente adentra desse texto que os irmãos estão aí. Então, eu dei até um nó aí na nossa mídia. Então, quero pedir, pode voltar, devolver para mim aqui no meu slide. Eu quero começar com essa frase que eu penso que pode ser um norte para a gente aqui no nosso estudo. A frase é a seguinte: onde Deus é Senhor de tudo, não existe área da vida onde o homem possa ser irresponsável. Não vi isso, mas eu fui lendo, pensei que poderia ser adequado para o que a gente vai pensar hoje. Se Deus é Senhor de tudo, Ele coloca Danilo, Ele coloca Elnathan, Ele coloca cada um de nós nas mais variadas funções nesse mundo, e a gente tem percebido isso com as palestras que temos tido. Nós temos responsabilidade naquele âmbito em que Deus nos colocou, em que Deus nos inseriu. Isso é muito, muito interessante, é muito belo. Quem esteve aqui ontem deve ter percebido algo muito especial, que eu catuquei e ele respondeu, que foi o pastor Thomas. E o pastor Thomas, ele teve um problema muito sério com a esposa. Ela tem, como ele falou aqui, um germe de porco no cérebro, o que dificulta ela, especialmente na questão de gravidez. Tem alguns problemas. E os médicos diziam que o seu filho haveria de ter alguma síndrome, algum problema maior. E, por essa razão também, ela tinha abortos espontâneos. Perdeu, se eu não me engano, ele falou aqui ontem, dois bebês. E ele disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim, olha, sabe quem nos ajudou muito nessa situação nossa, em que minha esposa não conseguia segurar a gravidez? Uma nutricionista. E aí, isso é muito bonito. Por quê? Porque foi a nutricionista que adequou a questão da alimentação, trazendo desinchaço ou desinflamação em órgãos dela, que propiciou a gravidez e que a gravidez perdurou. Como é lindo a gente poder ver. Certa vez eu estava vendo um vídeo, e o vídeo era de alguém que não conseguia andar direito,
sofreu um acidente muito grave, não conseguia se locomover, e de repente, através da fisioterapia, ele começou a dar primeiros passos e a gente via como era bonito isso acontecer, através de um profissional que estava ali dedicado, fazendo com que aquilo pudesse ser uma realidade. Ao mesmo tempo, a gente já viu, eu pelo menos vi semana passada, um vídeo de uma moça que era surda e através de algumas intervenções que fizeram com ela, ela começou a escutar e ela jorrava água pelos olhos. É muito bonito quando a gente pode perceber que as nossas vidas, as nossas profissões, ou como a gente chama das nossas vocações, elas podem ser uma grande bênção na vida das pessoas. Então, se Deus é o Senhor de tudo, não existe área da vida onde o homem pode ser irresponsável. Seja responsável no lugar onde Deus lhe colocou. Você será uma grande bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Vou para um dos teólogos que mais fala sobre mandatos. Se você quer aprender mais sobre mandato, mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, você tem que ler esse homem aqui, Gerhard von Groningen. Ele escreveu livros, 3 volumes de um livro chamado Criação e Consumação. São 3 tomos assim, ó, bem grosso. Então, só se você estiver muito interessado mesmo em mergulhar nesse tema. Mas ele é a maior autoridade, digamos, nessa área. Ele diz assim, o ser... Sempre que tem algum problema técnico, Mateus está ali. Toda honra e toda glória ao Senhor. Que te use, irmão. Não, né? Então vamos aqui. E o Groningen diz, o ser humano recebe de Deus a tarefa de desenvolver a vida comunitária segundo a justiça, a verdade e o amor, refletindo o caráter do Criador. Então, quando nós estamos inseridos nas mais variadas profissões que nós estamos exercendo nesse mundo, nós estamos ali para exercer o caráter do Criador, né? Com justiça, com verdade, com amor. Como certa vez alguém perguntou ao famoso reformador Martinho Lutero, dizendo assim, Lutero era um sapateiro. Ele disse assim, como é que eu posso ser usado para a glória de Deus? E aí você fica pensando, um sapateiro não vai ser usado para a glória de Deus? Como é que ele vai ser usado para a glória de Deus? E Lutero disse assim, olha, só você fazer o seguinte, faça os melhores sapatos que você puder e venda por um preço justo. Você está usando a sua profissão para a glória de Deus. Então é muito, muito especial quando a gente percebe essa realidade. Então o Groningen vai dizer que este mandato pactual, chamado de mandato social, ele fala das relações sociais, obviamente. Esse mandato está fundamentado em Gênesis capítulo 2, verso 21 a 24, que fala que Deus formou a mulher a partir do homem, trouxe a ele, a palavra hebraica lá, trouxe, exatamente a imagem de alguém que está carregando um presente e entregou para o homem. E ali estabeleceu que marido e esposa se unam em uma só carne. Esse entrelaçamento extremamente profundo que às vezes temos dificuldade de dizer como é que somos uma só carne com o nosso cônjuge. Então, ali, Gênesis capítulo 2, nós já temos a estrutura familiar estabelecida. A criação da mulher, portanto, tem como objetivo evitar a solidão de Adão, porque ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o princípio extraído aqui, em Gênesis capítulo 2, é que o homem não é uma ilha, o homem não deve estar isolado, o homem não deve estar sozinho, sem relação com outras pessoas. O companheirismo é algo que Deus prima na sua criação. Por isso que ele diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E aí, irmãos, segunda coisa que eu acredito importante dizer aqui já de maneira inicial. Casamento envolve um homem e uma mulher deixarem os pais e constituírem uma nova unidade familiar. A organização familiar, ela exige uma relação heterossexual, como deixa muito claro Gênesis capítulo número 2. Adão se une a uma mulher e não a outro homem, nem tampouco uma mulher a outra mulher. E eu sei que isso é é tenebroso nos dias atuais, especialmente se a gente grava um negócio desse e joga numa rede social, a igreja vai me ajudar nos processos que a gente vai enfrentar aí, né?
Mas o que a Bíblia está dizendo é que esse é o padrão estabelecido por Deus desde o início da criação. Mas o que está escrito que me chama muita atenção, a gente já escutou falar sobre aquela questão essa coisa de ser homem ou ser mulher é uma questão mais sociológica ou é uma questão mais assim de contexto, de cultura e que vem se passando de um para outro. Mas olha que coisa interessante. Quando você lê Gênesis capítulo número 2 e lê Romanos capítulo número 1, você vai ver lá que os termos que nós utilizamos, ou que a Bíblia utiliza, é macho e fêmea. Parece, ou não parece, né? Mas é compreensível que a Escritura vai muito no cerne, né? Homem e mulher pode até para alguns serem, para mim não é, uma convenção cultural, mas na verdade ele já fala de macho e fêmea desde o início da história. Então quero que você venha junto comigo aqui no capítulo do número 1, verso 28 de Gênesis, porque aqui se torna evidente como, ou por causa da ordem divina, é que nós enveredamos por esse caminho aqui que é estabelecido. Veja, Gênesis capítulo de número 1, verso número 28. Veja como isso aqui se torna evidente. Gênesis 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, depois de ter criado macho e fêmea, homem e mulher, fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E lhe chama a atenção para isso aqui, que antes que o pecado ferisse o mundo, que vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis, Deus já havia confiado ao homem a responsabilidade de cuidar desse lugar chamado de terra. E aí, só uma definição para que a gente avance. O mandato social não é um projeto humano de bondade, é um decreto divino que ordena justiça, verdade e cuidado. Isso posto, eu gostaria de repetir uma história que contei ainda nas exposições de Mateus sobre o chamado herói do metrô, que ficou muito conhecido em 2007. Não sei se você já leu ou se você estava aqui na exposição que a gente fez. Esse homem se chama Wesley Atry. Ele estava lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. E Wesley Atry, um cidadão comum, cumpria mais um dia de rotina, como a gente cumpre também, e ele estava à espera do metrô. Wesley, ele não imaginava o que ainda estava para acontecer, porque um indivíduo que também se encontrava à espera de um metrô, ele desequilibrou-se lá na plataforma, aparentemente teve um ataque epilético ou uma convulsão, não se sabe ao certo. Mas esse rapaz, ele caiu exatamente nos trilhos do metrô. E para a grande apreensão de todos que estavam ali presentes, esse rapaz ficou inconsciente lá quando ele caiu. O metrô já se avistava ao fundo do túnel e o Wesley sente-se no dever de salvar aquele homem. Conta a história que ele, numa fração de segundos, ele atira-se para junto daquele rapaz. E ele tinha exatamente poucos segundos para salvar a vida daquele desconhecido e mudar aquele cenário que era trágico, aquele homem ia morrer. Ele move-se para o meio dos trilhos, cai por cima daquele homem e move-se para o meio dos trilhos, debruçando-se sobre aquele rapaz, e permaneceu ali, no meio dos trilhos, 20 minutos. 20 minutos. Ele estava lá embaixo. Após esse acontecimento, Wesley Atry encontra-se ileso de quaisquer danos, apenas o indivíduo foi levado para o hospital devido à queda que levou a ter batido a cabeça. Obviamente que todo mundo queria saber o que levou Wesley Atry a tomar esse tipo de comportamento, e a sua resposta foi exatamente a seguinte: eu vi alguém que precisava de ajuda. Uma das suas frases foi: eu fiz o que senti que era certo. Terceira frase que Wesley Atry falou: eu apenas vi um homem em apuros e fiz o que pude. Basicamente, aquela frase de um desconhecido expôs a verdade que nós esquecemos. Fomos criados para sermos guardadores uns dos outros. E para mim é exatamente o caminho que a gente vai tomar aqui de Gênesis capítulo número 4. Porque Gênesis capítulo número 4 é a primeira expressão de como a gente deve, ou pelo menos a segunda ali, já que homem e mulher já estavam convivendo juntos,
E, de repente, os filhos são o segundo momento aqui em que eles vão ter relações sociais, né? Então, Gênesis capítulo 4 existe para mostrar o que acontece quando nós abandonamos essa vocação, esse mandato, essa ordem que Deus deu para cada um de nós. Então, se você perceber, a primeira morte que acontece na história não foi uma morte natural, não teve um infarto, não teve algo desse tipo. A primeira morte foi um assassinato, e não foi entre inimigos, foi entre irmãos da mesma família. Gênesis 4 mostra onde tudo desmoronou. Então, se o nosso tema de hoje é esse aqui, ó, amando a Deus no mundo, o mandato social, o cuidado com pessoas, eu penso que aqui a gente já pode ter um primeiro tópico a ser ponderado. Venha junto comigo, estou no capítulo 4, verso número 8 de Gênesis, e aí a gente vai ver a ruptura do mandato social, que foi o momento de violência entre irmão contra irmão. Verso 8 de Gênesis capítulo 4 diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Se você percebeu aqui, e a gente já tem ressaltado essa questão nas nossas exposições bíblicas, repetição na Bíblia é ênfase. E a gente tem isso em outras ferramentas que usamos hoje. É o negrito do Microsoft Word, o sublinhado, o itálico, o marca-texto, enfim. Na Bíblia, a repetição era essa ideia de dar ênfase. Por isso Jesus diz assim, em verdade vos digo. Então ele está dizendo assim, ó, prestem atenção no que eu estou dizendo. Basicamente é isso. Então aqui você vai perceber que uma palavra aparece 2 vezes. Percebeu? Trabalhe junto comigo, viu? A palavra é irmão. E veja, a repetição do termo irmão aqui é intencional e, para mim, teologicamente carregada. O autor não está apenas contando um crime aqui que temos logo nas primeiras páginas da Escritura. Ele está descrevendo a destruição das relações humanas em seu nível mais essencial e mais profundo e nos primeiros momentos de vida. Você diz assim, nossa, é o seguinte, o ambiente, não tem aquela coisa de um teólogo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, que dizia assim, olha, o ambiente que acaba sendo, levando o homem para o caminho mau, na verdade a Escritura está dizendo que é o contrário. O homem é mau por natureza, não é assim que Davi diz? Em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus vai dizer, Mateus capítulo 15, verso 19, é do coração que procede os maus desígnios. Então a ideia não é meramente ambiente, a ideia é coração. Então ele está descrevendo aqui a destruição das relações humanas em seu nível mais essencial e mais profundo. É como se o texto gritasse aqui para a gente, veja o que o pecado faz com aquilo que Deus uniu pela criação e pelo afeto natural. Pecado é capaz de fazer isso. Irmão matar o outro irmão. Então o mandato social aqui aparece já no Éden, quando Deus declara aqui, capítulo 2, verso 18, olhe comigo lá, capítulo 2, verso 18, já aparece aqui, ó, disse, mas o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A metáfora aqui é simples, é que a vida humana foi desenhada como uma tapeçaria de vínculos. Tem uma tapeçaria que a gente vai juntando e torna-se um belo tapete. Então, a vida humana foi desenhada por Deus para ser uma tapeçaria de vínculos. Por isso, matar um irmão é mais que um assassinato, é arrancar um fio de uma tapeçaria que deveria ser bela. É arrancar uma parte de uma tapeçaria que deveria ser forte e integrada. Ela vai além do que um mero assassinato. Então, quando Caim leva Abel ao campo, eu entendo que aqui há um deslocamento simbólico, preste bem atenção nisso. O campo deveria ser o lugar de cultivo, a gente aprendeu isso junto com o pastor Aurivano no mandato cultural. O campo deveria ser um lugar de nós cultivarmos, de nós trabalharmos. Então, o fruto do mandato cultural é exatamente esse, o trabalho, o cultivo da terra. Onde irmãos, pessoas cooperariam umas com as outras para que a gente pudesse do que comer, tirar do solo aquilo que Deus estabeleceu. Plantaríamos, produziríamos, multiplicaríamos, mas agora torna-se cenário, no lugar de ser algo ou um espaço de
frutificação, no lugar de ser um espaço de gerar frutos, nós temos uma ruptura e uma morte aqui. Então a queda transforma ambientes criados por Deus para a vida em espaços que nós, em pecado, reconfiguramos para a destruição. É por isso que nós temos na nossa vida tanta coisa boa, mas o que é que o homem faz? Utiliza essas coisas boas para a destruição. Mas observe uma coisa muito interessante. O verbo levantou-se aqui, quando o texto diz, verso de número 8, do capítulo 4. Ele diz assim, se levantou, preste bem atenção nisso aqui. O verbo levantou-se, ou se levantou aqui no hebraico, indica uma ação intencional e agressiva. Não é impulso aqui, perdeu a cabeça. Não é impulso. Ele está dizendo assim, foi intencional e agressiva, se levantou. Veja, ele tomou uma decisão de fazer isso. Essa hostilidade nasce exatamente de um coração que foi deformado pela queda. Então, o pecado original, que a gente olha para o capítulo número 3 de Gênesis, ele distorce não só as nossas ações, mas os nossos desejos, as nossas intenções, distorce os nossos afetos, porque é quase inimaginável que você deseje matar um seu irmão. Mas isso é o pecado humano que faz no nosso coração. Distorcer os desejos, no lugar de amar, ter ódio. Distorcer as nossas intenções, no lugar de guardar, ter o desejo de prejudicar. No lugar de ter afeto, ter ódio. Então Caim não erra por fraqueza, ele erra por rebelião. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante para nós hoje. Como é que se manifesta na nossa vida? Como é que se manifesta hoje? Pense como a queda ainda transforma os campos em campos de batalha. Escute, famílias, por exemplo, o campo da família. Famílias deveriam ser jardins onde a gente aprecia um ao outro, onde a gente cuida um do outro, onde a gente zela um pelo outro. E o que tem acontecido? Tem se tornado trincheiras. E você sabe que trincheira é lugar de luta, trincheira é lugar de combate. Onde estão boa parte de nossas lutas, de nossas brigas? Dentro de casa. Mas era um lugar para ser um lugar de harmonia. Muitas vezes é um lugar de guerra. Igrejas que deveriam ser casas de comunhão se tornam arenas de disputas silenciosas às vezes. Relacionamentos, veja que eu estou falando de campos que eram para ser bem cuidados e estão se tornando em campos de trincheiras de batalha. Relacionamentos que deveriam florescer se tornam ambientes de comparação, de ressentimento, de competição. Experimentamos isso diariamente. Amizades são desfeitas, invejas camufladas por piadas, competição por visibilidade, relacionamentos corroídos por insegurança ou por egoísmo, orgulho. Enfim, essa cena nos obriga a perguntar uma coisa importantíssima para mim, espero que para você também. Qual é a pergunta que o verso número 8 tenta levantar para nós? Em qual campo Deus me colocou para cultivar? E eu tenho transformado esse campo em disputa. Vou repetir. Em qual campo Deus me colocou para cultivar e eu tenho transformado esse campo de cultivo em campo de disputa? Em campo de guerra, em trincheira. Qual campo? Que campo eu transformei? Você sabe que você está inserido em vários campos. Qual deles se tornou uma trincheira através do seu comportamento? Escute, a maneira como trato o meu campo, seja a família que eu estou, seja a igreja que eu também estou, seja as amizades, o trabalho, eu vou dizer que revela minha teologia de forma mais honesta do que as minhas palavras. Em tese, o que eu estou querendo dizer é que meu comportamento diz mais acerca de mim mesmo do que as palavras que eu digo acerca de mim mesmo. E da fé que eu professo, né, que eu confesso professar. Nosso comportamento fala muito mais alto. Então, a gente viu a ruptura do mandato social, a violência contra o irmão. Eu quero chamar você para o segundo ponto dessa manhã. É da responsabilidade negada. O chamado individualismo aqui de Caim, ou o egoísmo de Caim, seu Tonho. Preste bem atenção. Verso 9, me acompanha e diz assim. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Ah, miserável, né? Dá vontade de ser atrevido. Olha a resposta que o indivíduo dá para Deus.
É como Adão, né? Adão lá, sim, cadê vocês? Que foi que você fez, Adão? Foi a mulher que você me deu. Miserável. E eu e você somos um monte de miserável também. Porque quando foi que a gente diz assim, eu errei mesmo. Olha, foi uma falha minha, foi um pecado meu, me perdoe, me desculpe. Quem aqui tem por hábito esse comportamento? Não precisa levantar a mão não, tá? Opa! É difícil. Porque via de regra nunca é culpa nossa, é sempre do outro. É do cônjuge, é do amigo de trabalho, é de determinadas pessoas que são insuportáveis de conviver, é verdade. Fulano é complicado, você devia conhecer. Melhor, você nem devia conhecer. Nunca é a gente. Mas observe coisa impressionante, é isso aqui. A pergunta de Deus é semelhante à que ele fez no Éden, capítulo 3, verso 9, lá de Gênesis. Onde estais? Olha que coisa impressionante. Deus chama o pecador não para obter informação, porque Deus sabe de todas as coisas, mas para oferecer a oportunidade de arrependimento. Onde é que você está? Vou repetir isso. Deus chama o pecador não para obter informação, mas para oferecer a oportunidade de arrependimento. Eu diria que essa pergunta de Deus é uma pergunta que fere e que cura ao mesmo tempo. A pergunta não é o que você fez, mas onde está? Porque Deus está mais interessado na pessoa ferida do que no crime em si. E não me entenda errado aqui. Porque Deus, óbvio que se preocupa com o crime, Ele estabeleceu normas, regras. O 6º mandamento é: não matarás. Deus se preocupa com essa questão. Mas Deus está mais preocupado com a pessoa ferida do que com o crime em si. Olha a beleza disso aqui. Cadê seu irmão? Eu estou preocupado com a pessoa que foi ferida por você. Você percebe que é uma maneira diferente de realçar algo de maneira mais contundente? Veja, não é desvalorizar o crime, mas ressaltar o valor da vida. É uma forma de você tornar a pergunta mais aguda. Quando Caim responde, não sei, ele nega descaradamente a realidade. Quando responde, acaso sou eu tutor? A palavra tutor aqui é guarda. Sou eu guarda de meu irmão? Então, em duas coisas aqui, não sei, ele nega a realidade. E quando ele diz, sou guarda de meu irmão, ele nega o dever. Por isso que a gente colocou isso aqui, a responsabilidade negada. Isso aqui, escute, é uma manifestação do que a gente chama da teologia de depravação total. O pecado não apenas nos faz errar, mas também justifica o nosso erro. A gente tem sempre uma justificativa. Isso distorce a nossa consciência e nos treina na arte da autopreservação. Que é isso que a gente faz, tentando justificar os nossos atos. Mas o maior problema da resposta de Caim não é a mentira. Eu chamei de individualismo lá. Pode ser egocentrismo. A frase, acaso sou eu, tutor de meu irmão, é o oposto do que significa ser criado à imagem da Trindade. Deus é trino eternamente. Portanto, ser imagem de Deus é ser chamada a quê? A comunhão. Que Deus é trino. Três que subsistem três pessoas que subsistem no único ser. Deus é trino. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. São três pessoas na divindade. Comunhão. Nós fomos chamados à comunhão. Então, ser a imagem de Deus não é apenas ser chamada à comunhão, mas é ser chamada ao cuidado e responsabilidade. Negar isso é negar a própria identidade humana. E o que vemos hoje é a cultura de Caim elevada ao máximo. Se não, veja, a gente costuma escutar o quê? Eu não me envolvo, quero nem saber. Ou não me meto, não tenho nada a ver com isso. Nas redes sociais, as pessoas mais ferem do que cuidam. Muitas vezes na igreja, muitas vezes convivemos sem carregar fardos de pessoas que estão carregando pesos enormes. Nas famílias, vivemos lado a lado sem tocar nas dores reais uns dos outros.
Então, o que eu quero dizer com isso é que o mandato social de Deus, ele foi distorcido aqui. Nós trocamos responsabilidades por uma das coisas mais dolorosas da vida, chamada indiferença. Nós trocamos a responsabilidade por indiferença. E a pergunta de Deus também ecoa para nós hoje como um exame de consciência. Se não, escute, onde está o Abel que Deus colocou perto de você? Onde é que está o Abel que Deus colocou aí, perto de você? Onde está a pessoa cujo sofrimento você decidiu ignorar, ser indiferente? Porque não tem nada a ver com você. Você entende? Que a história de Caim e Abel tem muito a falar da nossa relação com os mais variados. Como é o plural de Abel? Abéis? Da nossa vida. Onde está o irmão cuja queda você notou? Sim, fulano, rapaz, sabe como é? Fulano faz 2 meses que não aparece aqui entre a gente. O que é que aconteceu? Onde está o irmão cuja queda você notou, mas simplesmente não buscou? E eu não estou nem justificando aquela desculpa que muitas pessoas dão, né? Ah, saí da igreja, mas ninguém me ligou. Aquela coisa, né? Não é isso. Não é a justificativa dele, é a responsabilidade nossa. Onde está o necessitado que você viu, mas passou adiante? E aí concluo meu ponto 2. Nossa resposta revela se vivemos como imagens de Deus ou como filhos de Caim, totalmente indiferentes ao Abel que está próximo. Essa é a segunda coisa. Me permita caminhar para a terceira. Opa, já passei, né? A injustiça que clama. Vá comigo para o verso 10. Veja o que diz verso 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha que coisa impressionante. A expressão, a voz do sangue clama, para mim, é uma das expressões poéticas mais fortes da Bíblia. Veja, a terra, que era o palco do mandato cultural, como nós aprendemos da última sexta-feira, torna-se agora uma testemunha da violação do mandato social. Ou seja, Deus não permite que a injustiça seja abafada. O clamor do sangue aqui é a proclamação do que o mundo agoniza por intervenção divina. A gente se depara com muitas injustiças nesse mundo e nós clamamos para que Deus intervenha, para que Deus atue, para que Deus faça justiça. Então aqui o pecado escondido ele é exposto. E no texto hebraico tem uma coisa muito interessante. Essa expressão clama, esse verbo clamar aqui, tem uma conotação jurídica. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque é como se a terra estivesse ali pedindo julgamento diante do tribunal. A terra está pedindo julgamento diante do tribunal. E aqui, para mim, nasce a consciência bíblica de justiça social. A gente escuta muito sobre justiça social, não é? Para mim, aqui nasce a consciência bíblica de justiça social. Por quê? Porque Deus leva a sério o que fazemos uns com os outros. Ele registra as lágrimas, Ele registra as opressões, Ele contempla e guarda na memória aqueles que estão sendo injustiçados. O sofrimento diante de Deus não é esquecido, nunca deixa de ser visto. O clamor dos vulneráveis não evapora no ar. O clamor dos vulneráveis tem eco, a violência tem eco, a dor tem memória, a morte tem voz, a terra se tornou testemunha dessa morte aqui que nós estamos estudando. Então o sangue contamina aquele solo, e o solo, por assim dizer, segundo a poesia aqui do verso, ele fala. Deus vê, Deus ouve, Deus lembra. Em certo sentido, o que o autor bíblico está tentando dizer é mais ou menos o seguinte: Caim, a sociedade pode esquecer suas vítimas. Você pode achar que está tudo ok. A história pode ignorá-las, mas Deus jamais o faz. Deus jamais ignora. Deus jamais esquece as vítimas. O clamor chega até Ele. Não há injustiça que escape do tribunal celestial. Por isso que tem uma frase que a gente costuma dizer, e a mais pura verdade: pode escapar da justiça da terra,
mas da justiça divina, nunca, né? Assim que a gente diz, fulano escapou, né? O rapaz lá do Banco Master já está solto. Então, assim, escapa da terrena, mas da justiça divina ele vai pagar um dia, né? Assim que a gente diz das pessoas, quando sofremos uma injustiça ou coisa do tipo. Então, escute uma coisa muito importante, é que a justiça de Deus é a garantia de que nenhuma dor ficará impune e nenhum clamor ficará sem resposta. Mas ainda observa uma coisa. Deus condena a injustiça não meramente por causa de normas que Ele mesmo estabeleceu, mas porque ela fere pessoas que carregam a sua imagem. O sangue de Abel é precioso porque Deus, escute, em sua santidade e soberania, valoriza aquilo que Ele mesmo criou, a sua imagem e a sua semelhança. E o pecado social move a ação divina porque o próprio Deus, fiel ao seu caráter, se ergue em defesa do órfão, se ergue em defesa da viúva, Ele se ergue em defesa do estrangeiro e de todas as pessoas vulneráveis dessa terra. Abel é o exemplo clássico que perdura ao longo dos tempos. De todo vulnerável, Deus contempla a fim de um dia fazer justiça. Escute, essa realidade confronta a nossa vida ainda hoje. Quanta dor nós produzimos e achamos que o tempo apagou. Vou repetir. Isso ecoa para nós hoje. Quanta dor nós já produzimos e achamos que o tempo apagou. Quantas palavras ditas, quantas humilhações passadas, quantos silêncios destrutivos, quantas negligências, quantos abandonos clamam hoje ao Deus de justiça. Logo, Gênesis 4, verso 10, nos lembra que a queda gerou um mundo onde o sangue fala e fala alto a ponto de Deus escutar cada palavra. Fala contra a violência, fala contra a indiferença, fala contra o desprezo pela imagem de Deus. O sangue fala, a indiferença fala e o Deus justo há de agir. Falamos que a injustiça clama. E eu quero findar com esse quarto ponto do verso 11 e 12, falando que a vida que perde força, mostrando as consequências sociais do pecado. Verso 11, me acompanhe por favor, ele diz assim: eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Olha que coisa impressionante. O verso 11 aqui introduz a sentença divina sobre Caim. Cada detalhe é carregado de profundidade teológica. Observe. Especialmente quando eu penso aqui no que diz respeito ao que a gente chama da doutrina da queda, a natureza da maldição e o impacto social do pecado humano. Vamos, como Jack estripado aqui, por partes. Verso 11, aqui no início, olha o que ele diz. Meio cruel, né? No mandato social a gente falar nesses termos, mas já foi. Eis agora, pois, maldito. Olha que coisa impressionante aqui. A palavra maldito é uma palavra hebraica extremamente forte. E é importante essa redundância. Extremamente forte. Porque no capítulo anterior, que é o capítulo 3, verso 17, você lembra de alguma outra coisa que foi amaldiçoada por Deus? A terra. Capítulo 3, verso 17. A terra foi amaldiçoada por Deus. Deus amaldiçoara a terra. Mas aqui ele amaldiçoa o homem diretamente. Isso é algo raro e assustador na Escritura Sagrada. Deus agora, ele irmana, ou ele iguala, ele equipara Caim a um ser que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 14. Quem é esse ser aí? Que ele irmanou, que ele deixou aqui equiparado. Veja, Gênesis capítulo 3, verso 14, veja, ele diz assim, então o Senhor Deus disse a... Como é que está aí na sua Bíblia? Serpente. Aqui ele diz, visto que isso fizeste, o que é que diz? Maldita és. Vocês são assim, Caim, É isso que ele está dizendo aqui. Maldita és, serpente. Maldito és, Caim. Ele iguala Caim à serpente. Em seguida, observe,
ele trata um pouco sobre a maldição. Eu ainda estou no verso 11, continue comigo, que ele diz: maldito por sobre a terra. O lugar onde Caim pisa se torna hostil. Observe, no hebraico aqui o sentido é: sobre a terra você será alguém sob sentença. Basicamente essa seria uma tradução até interessante, ou pelo menos o significado. Sobre a terra você será alguém debaixo de sentença. Isso significa que seu trabalho será cansativo, por isso que a gente tem um trabalho cansativo muitas vezes. Seu deslocamento será inseguro, porque existe uma maldição agora sobre a sua vida. E sua existência será instável. Mas não parou, verso ainda 11, terceira coisa aqui. Cuja boca se abriu. A imagem literária aqui, irmãos, é belíssima e terrível ao mesmo tempo. Observe, aqui a expressão, a boca da terra, abriu sua boca, a terra abriu sua boca, personifica aqui a criação, como se ela mesma tivesse engolido o sangue de Abel. Observe que não é uma metáfora suave aqui do autor, É uma narrativa que transforma o solo em uma testemunha judicial do que aconteceu. Tem testemunhas do que você fez. Ainda verso 11, quarta coisa, finalzinho do verso 11, para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Agora é a profundidade do pecado social aqui. O texto enfatiza duas realidades simultâneas. Primeira delas, de tuas mãos. Ou seja, Caim não é um mero observador aqui. Ele é agente, ele é responsável, ele é o autor do derramamento de sangue aqui de Abel. A culpa é pessoal, não estrutural, percebe? Deus atribui ao ser esse mal, esse pecado. Segunda coisa que eu percebo que o texto diz no finalzinho, quando ele diz assim, o sangue do teu irmão, o foco recai de novo sobre a relação. Percebeu? A maldição vem porque Caim violou um vínculo que foi criado por Deus, José. Pecados sociais são pecados contra Deus porque quebram a ordem moral que Deus estabeleceu entre seres humanos. O sangue derramado, então, revela o desprezo pela imagem de Deus. O sangue derramado despreza a ruptura do mandato social, a destruição da comunhão. E o texto diz que a terra recebe esse sangue porque não havia mais mãos humanas para acolher aquele irmão. Olha que coisa poética aqui. Não tem mãos para acolhê-lo, a terra recebe. Por isso essa expressão recebe aqui. O chão exerce a função que o coração de Caim rejeitou. Olha que coisa. Profundo, O chão exerce a função que o coração de Caim rejeitou. O que o coração de Caim rejeitou? Guardar seu irmão. O que o coração de Caim rejeitou? Receber seu irmão. O que o coração de Caim rejeitou? Carregar seu irmão. Cuidado, seu irmão. É como se a criação dissesse: o que o irmão recusou guardar, eu recebo. Eu recebo. É uma metáfora preciosa que surge daqui, penso. Onde o humano falha, a criação testemunha. Permita-me trazer rápidas lições até então. Quais vínculos quebrados estão tornando minha vida mais pesada, mais estéril e mais inquieta? Porque quando a gente está assim, vínculos quebrados, quais vínculos que você quebrou estão tornando a sua vida mais pesada, mais estéril, mais inquieta? Segunda lição. Como o individualismo moderno ecoa o individualismo, egocentrismo de Caim, eu penso, da responsabilidade negada. Veja, Caim disse: eu não sou o guardador do meu irmão. O individualismo moderno, o egocentrismo diz: cada um cuide da sua vida. É assim ou não é? Vínculos enfraquecidos, ou seja, Caim rompeu o laço. Hoje os relacionamentos, a gente escutou inclusive, acho que foi a Aurivan que falou, os vínculos são fluidos, como diria o Zygmunt Bauman. São descartáveis. Me interessa, eu uso. Não me interessa mais, descarto.
O egocentrismo de Caim. Caim colocou a si mesmo no centro. A cultura faz exatamente isso. O eu é a maior autoridade. Por isso é meu corpo, minhas regras. Eu é que defino o que tenho da minha vida. Não pode ser assim. O eu como centro das coisas. E por fim a indiferença. Caim ignorou a dor do irmão. Nós chamamos essa mesma indiferença de autonomia. Terceira lição que eu gostaria que a gente extraísse daqui. Que sangues simbólicos, mágoas, injustiças, palavras duras, a terra está recebendo das minhas mãos. Que sangues simbólicos. A terra está servindo de testemunha para aquilo que eu faço, para aquilo que falo, para aquilo que carrego. Nos campos que eu estou inserido, minha casa, meu trabalho e tantos outros lugares em que estou. Quais sangues simbólicos a terra está recebendo da minha mão? Vamos para o verso 12 encerrar? Quando o pastor diz assim, encerrar, ainda tem umas meia hora pela frente, é só para a gente ficar, né? Assim, Verso 12, o que é que diz? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Mais uma vez, a expressão hebraica aqui é muito interessante. Diz assim, não dará a sua força, não é isso? Literalmente isso significa assim, não entregará seu vigor, sua capacidade de frutificar. Não empregará seu vigor, a sua capacidade de frutificar. Ou seja, o pecado social de ferir o irmão produziu uma espécie de contração da criação. Ela se contraiu. Produziu essa espécie de contração, como se o mundo recusasse cooperar com mãos que derramam sangue. Em outras palavras, eu entendo que a terra aqui, ela representa a própria vida ao nosso redor. Eu acho que vai além dessa falta de produção da terra, de cooperar com mãos sanguentas. Eu acho que tem um caráter ainda mais amplo aqui. É que aqui a terra simboliza a própria vida ao nosso redor. E aí vale aplicar isso de maneira correta. Quem destrói relacionamentos acaba experimentando rejeição social, por exemplo. Ele deixa de ser visto como alguém comum e passa a ser tratado como uma ameaça. As portas vão se fechando para aquela pessoa. As pessoas vão se afastando. E é isso que vai acontecendo com alguém que ele acaba agindo dessa forma. Segunda coisa, medo constante e insegurança. O assassino vive sob alerta o tempo todo, né? Sirene de ambulância se torna viatura da PM. Medo de ser preso, é medo de ser exposto, medo de ser retaliado, medo de ser julgado. A vida vira uma fuga permanente. É isso que está acontecendo aqui com Caim. Terceira coisa é que é a perda de estabilidade. Veja, trabalho, rotina, relações, tudo vai se fragmentando. Nada se sustenta, nada prospera. Quarta coisa, peso psicológico esmagador. Depois de você cometer um ato como esse, a culpa, o remorso e uma insensibilidade que cresce no coração de quem assim comete. Quinta coisa, são as consequências legais e severas. Prisão, condenação, perda de direitos, perda de liberdade. A vida é reduzida a limitações. Sexto lugar, ruptura familiar e social. Pais decepcionados, família desonrada, amigos afastados. Essa semana, estava vendo um vídeo que partiu meu coração. Uma mãe se depara com um filho que levou vários tiros na cabeça, porque acabou se envolvendo com o tráfico e fez algo lá que foi imperdoável para o tráfico. E ele paga com a própria vida. E a mãe gritava aos prantos, dizendo: eu lhe falei várias vezes que você não se envolvesse com as coisas erradas. Eu lhe falei várias vezes que você tivesse cuidado com as amizades que você tinha. Eu lhe falei várias vezes, e aquele pranto que vinha da alma, doloroso. A família é destruída. E o assassino carrega uma marca social que dificilmente some. Você já viu um assassino tendo a possibilidade de reinserção social? Alguns casos acontecem, mas é difícil.
Por quê? Porque a terra começa a conspirar contra. É por isso que, para mim, essa perspectiva aqui do verso número 12, ela vai de maneira mais ampla. A terra vai conspirando contra essa pessoa. É muito difícil a reinserção de uma pessoa assim. Ele vai enfrentar muitos problemas para além da própria prisão. Além disso, veja o que o texto diz no verso 12. Caim se torna, diz o texto, fugitivo e errante pela terra. Para mim essa imagem é profunda aqui. Escuta, Léo. Aquele que matou o irmão agora não consegue mais permanecer em lugar nenhum. Percebeu? Ele rompeu laços e agora vive sem lares. Ele não quis ser guardador e agora não tem ninguém que lhe guarde. Muitos hoje vivem como Caim, sempre inquietos, mudando o tempo todo, fugindo para um canto e para outro. Começa e recomeça, mas nunca realmente se enraizam nos lugares. Ainda, veja a palavra fugitivo. A palavra fugitivo aqui, ela indica alguém que está sempre evitando algo. E a palavra errante descreve alguém que nunca encontra repouso. Juntas, elas formam uma imagem de uma vida que não tem raízes, que não se firma, sem sentido, bem como sem pertencimento. Então, escute, Caim rompeu o vínculo com o irmão e agora não tem vínculo em lugar nenhum. Caim rejeitou cuidar de alguém, agora não tem quem cuide dele. Caim destruiu os laços, agora vive sem laço nenhum. Quais são as sementes que você está plantando para a sua vida? Ou você acha que essa lei da semeadura não vai acontecer com a gente também? Pondere sobre isso. A queda social distorceu profundamente, como a gente está vendo, o mandato social. O homem que deveria se estabelecer em comunidade agora vagueia sozinho. E tudo isso nos leva a... Eu botei uma grande pergunta, mas fiz 4. Como um coração diante de um quadro desse pode voltar a florescer? Segunda pergunta. Como alguém errante pode encontrar lá? Como a terra pode voltar a dar força? Como vínculos quebrados podem ser restaurados? Guarda essas... Tira uma foto aí, guarda elas. A gente vai responder elas daqui a pouco. Eu caminho para a minha conclusão. O bom de ser o pastor da igreja é que não tem as plaquinhas de falta tantos minutos, né? Senão a disciplina rola, né? Mas já estou acabando. Quero concluir caminhando aqui, ó. O irmão que Caim nunca foi e o irmão que todos nós precisamos. E aqui que eu falo para você, eu já começo a ficar arrepiado. Porque é a beleza da história de Caim e Abel. Eu quero pontuar isso de maneira muito aguda aqui, com alguns tópicos, e observe. O primeiro deles é que Caim matou o irmão inocente. Jesus é o irmão inocente que se deixa matar. Olha a beleza disso aqui. Porque à medida que a gente vai olhando pela experiência primária da história humana, alguém entra nessa história humana para mudar o caminho que Caim pegou. Portanto, olhe, Caim levantou a mão contra Abel. Jesus entregou as mãos para serem perfuradas, você sabe da história. Caim derramou sangue, Jesus sangrou. Você está percebendo a contramão que Jesus vai de Caim? Veja, Caim tirou a vida do irmão para preservar a sua, porque ele se sentia ameaçado por Abel. Jesus entregou a própria vida para preservar a nossa. Oh, irmãos, quando olhamos para a cruz, nós percebemos que Jesus respondeu a pergunta de Caim. Qual é a pergunta de Caim? Ou qual é o argumento de Caim? Acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? Com uma declaração eterna, Jesus disse isso aqui, ó, sim, eu mesmo serei o guardador dos meus irmãos. Por isso que a Bíblia, Romanos capítulo 8 diz, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele começa a elencar uma série de coisas que poderiam nos separar do amor de Deus. Lembra? Será morte, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor de ti fomos entregues
a morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aí ele elenca uma série de outras coisas. Aí conclui dizendo assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu guardador. Porque Jesus foi o que Caim deixou de ser. Segunda coisa, Caim fugitivo e errante, Jesus nos restaura e nos leva para casa. Você sabe muito bem disso. Caim foi sentenciado a ser fugitivo e errante. Jesus, ao contrário, abre o caminho para que nós voltemos a um lar que perdemos. Por isso que a nossa caminhada é uma eterna volta para casa. E eu estava vendo até uma tia minha que estava em Nova York. Veja só, Nova York. Aproveitando lá, tal, Times Square, aquelas pontes lá bonitas, tal. Mas quando chegou em casa, o stories do Instagram é: bom demais viajar, mas voltar para casa é ainda melhor. Não é não, meu amigo? Você estava por lá também. É bom demais voltar para casa. E é porque a gente sabe que a nossa casa não é das melhores, porque a gente tem problema dentro da nossa casa. A gente tem problemas dos mais variados, sociais dentro da nossa casa. A nossa casa é muito boa, apesar de ter alguns problemas. Mas um dia voltaremos para uma casa que não tem problema algum. Não vai ter mais problema. Nem social, nem moral, nem ético, nem qualquer outro que você possa imaginar. Porque nessa cidade não entra pecado. Foi isso que ele nos disse lá em Apocalipse, capítulo número 21. Então escute isso, ou melhor, leia. A cruz é a porta pela qual todo errante se torna um filho acolhido. A cruz é a porta que diz assim: entre em casa, você agora é filho. A mesma ideia do filho pródigo, né? Sai, faz as bobagens, depois volta e o pai o recebe, o acolhe em casa. Por isso que a igreja também é compreendida como uma casa. Terceira coisa, a terra se fecha para Caim, mas o sepulcro se abre para Jesus. Irmãos, a terra não dá a sua força, não foi isso que o texto disse aqui para Caim? Mas ao terceiro dia, a terra não pôde segurar Jesus. Para Caim, o solo se tornou testemunha da maldição, mas para Jesus, o solo se tornou testemunha da ressurreição. E por causa dele, até a terra que gemia sobre os nossos pecados, lá em Romanos capítulo 8, verso 18 a 25, diz que essa terra será renovada. A nova criação começa lá no jardim da ressurreição. Quarta coisa, é que o sangue de Abel pediu justiça, o de Deus realizou a justiça e ofereceu perdão. Olha que texto impressionante tem lá em Hebreus, olha só, falando de Abel, hein? Diz assim, em Hebreus 12, 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, ele está falando dele, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que negócio é esse que ele está comparando aqui, sangue com sangue, o de Jesus e o de Abel? É simples. O sangue de Abel condena o assassino Caim. O sangue de Jesus salva o assassino. O sangue de Abel denuncia o pecado. O sangue de Jesus perdoa o culpado. O sangue de Abel exige condenação, o sangue de Jesus oferece reconciliação. O sangue de Abel expõe o pecado, o sangue de Jesus apaga o pecado. É muito maior do que o de Abel. É muito maior do que o de Abel. Sexta, melhor, quinta, em Caim, vemos o homem destruindo o mandato social. Em Jesus, vemos a restauração do mandato social. Como é? Caim rompe, Jesus reata. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Caim mata, Jesus vivifica. Caim foge, o que é que Jesus faz? Busca. Eu e você fomos provas disso. Nós estávamos perdidos desse mundo, o que é que Jesus faz? Jesus vai lá e nos busca. Sem que isso aconteça, a gente aqui não estava. Então Caim, ele simplesmente foge, mas Jesus busca. Caim nega o vínculo, Jesus cria uma família.
Caim diz assim: eu não guardo o meu irmão. Jesus diz: eu dou a vida pelos meus irmãos. Caim inaugura uma linhagem de violência. Jesus inaugura um povo de paz. Caim gera cidades marcadas pelo medo. Jesus gera uma comunidade chamada igreja, marcada por amor. É isso que Jesus faz. Sexta, e se eu não me engano, e última. A resposta para todas as perguntas do texto é o próprio Cristo. Lembra das perguntas que fizemos? Eu disse: tira uma foto. Como um coração pode voltar a florescer? Se entregando a Cristo, que é capaz de nos restaurar. Segunda pergunta: como alguém errante encontra lar? Pelo nosso irmão, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como a terra volta a dar força? Pelo Redentor, que inaugurou uma nova criação, que diz assim para mim e para você: eu faço de você uma nova criatura. E diz que posteriormente ele vai renovar todas essas coisas a ponto de chamar esse novo lugar de novos céus e nova terra. Última pergunta ou penúltima: como laços quebrados são refeitos? Olhando para aquele que ferimos, mas que nos amou e perdoou. Como é que os laços são refeitos? Olhando para aquele que, quando eu agi contra ele, ele me amou e perdoou. Faça a mesma coisa com os outros. É olhando para o alto, para depois olhar para o lado. Como viver o mandato social em um mundo caído? Resposta: vivendo como discípulos de Jesus, que é o nosso irmão perfeito, que é o guardador fiel, que é o restaurador de caídos. E aí me permita concluir de uma vez por todas. Tudo que Caim destruiu, Jesus reconstruiu. Tudo que Caim rompeu, Jesus restaurou. Onde Caim semeou morte, Jesus semeou vida. Onde Caim abriu uma ferida, Jesus trouxe a cura. Onde Caim matou, Jesus trouxe a vida. E assim o Evangelho nos transforma de filhos de Caim, agora a irmãos de Cristo. Ele nos transforma de errantes, agora parte dessa bela família. A família de Deus, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo número 3. De rivais a membros de um corpo. E é por isso que a gente se chama de irmãos. Irmão fulano, irmão ciclano. De acusados a perdoados. Gênesis 4 termina em violência, mas a história da redenção termina em comunhão. E eu encerro com essa frase que para mim fala tudo. Porque no fim, o que Caim matou, Jesus ressuscitou. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações e que nos ajude a perceber que nós fomos chamados para sermos não da linhagem de Caim, mas da linhagem de Jesus. Ele nos transformou para isso, Ele nos chamou para isso e deseja muito que vivamos para isso. Vamos baixar nossa cabeça e orar? Bendito Deus, damos-te graça por esse momento que passamos aqui juntos, pelo menos até esse instante, de ponderar sobre essas questões que têm total relação com a nossa existência, com a nossa vida. Eu rogo para que o Senhor conceda toda a graça necessária para que, ao nos depararmos com os desafios, com circunstâncias que nos assemelhem a Caim, quando a ira deseja prevalecer, quando a raiva e o rancor, mágoa, desejam tomar conta do nosso coração, lembremos para aquele que caminhou silenciosamente para a cruz, e ao passar a maior de todas as humilhações, sendo crucificado absolutamente sem roupas, diante da vergonha da cruz, haja vista que era vista como o lugar de perigosíssimos criminosos, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ali padece, para que no lugar de haver uma ira sobre as nossas vidas justa, ali Ele age, intercedendo pelo perdão. É ir na contramão de Caim, porque de Caim, esse mundo velho já está cheio.
Portanto, dê-nos graça para que sejamos cada vez mais uma expressão exata de pessoas que são genuínas filhas do Deus reconciliador e que vela por pessoas. Ajuda-nos a guardar uns aos outros, a cuidar uns dos outros e a exercer o papel social que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Para a glória tua, alegria nossa. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém e amém.